Boa tarde, galera. Muito obrigado. Aí sim, vamos que vamos. Bom, eu sou o Kelvin Merlotti, tá? Sou responsável pela área de serviços da Embarcadero. Quem quiser conhecer um pouco mais da Embarcadero, pode dar um pulo no nosso estande, está bem aqui em frente à nossa sala, tá? Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês ali. Hoje nosso assunto é uma evolução da tecnologia, né? Nós vamos falar de como uma empresa conseguiu manter toda a sua inteligência, durante 20 anos, para uma nova arquitetura, uma nova modernização dentro da empresa, tá certo? Aqui estão os nomes e os e-mails dos responsáveis. O Fernando vai se apresentar daqui a pouquinho, e daqui a pouquinho nós vamos trocar aqui também com o Matheus, dar uma palavrinha para vocês. Tá? E aí, nosso objetivo é descrever, no final, como que a gente chegou nesse desenho. Queria que vocês dessem uma olhadinha rápida aí, dá uma analisada e veja se tem alguma coisa aí que foge de modernidade, né? Algo que, poxa, isso aí não se usa, ou se o mercado está falando diferente, né? Dá uma olhadinha nessa imagem, a gente já vai falar dela daqui a pouquinho em mais detalhes, tá? Mas antes da gente chegar no detalhamento desse desenho, a gente vai falar um pouquinho de história. Tá certo? Vamos contar para vocês como que a gente chegou até aqui, beleza? Vamos lá. A gente vai tentar aqui, pessoal, dar uma ideia ao longo desses alguns poucos anos aí de estrada, como esse projeto evoluiu, né, desde o seu nascimento lá em 99 até os dias atuais. Eu vou então falar um pouquinho dessa linha do tempo. Eu participei disso em alguns momentos, não em todos. Depois, o cara que é o principal responsável dessa loucura toda está sentado aqui. Tá? No final, aí vai estar à disposição para conversar. Mas tudo isso nasceu em 99. Então, um projeto para substituir um sistema então existente, né? A transportadora, nessa ocasião, em 99, então, começou o levantamento de requisitos para substituir esse sistema. Nesse momento, a transportadora, a empresa tinha 16 filiais, né? As filiais são, na verdade, aí os pontos onde você consegue fazer a entrega e a recepção das mercadorias. Então, 16 cidades, 16 filiais atendidas nesse momento. Início de desenvolvimento efetivo em 2000, e, a partir daí, durante o ano 2000, os primeiros módulos começaram a ser implantados. Então, começou aí pela emissão do conhecimento, na época ainda o conhecimento tradicional, papel, né? Formulários. Isso começou pela emissão dos conhecimentos de transporte, e aí foram se agregando módulos em torno disso, começando a suprir as necessidades da empresa naquela ocasião. Nesse momento, 2001, foi quando ocorreu a implementação do primeiro EDI, né? Então, até então, para quem não conhece a dinâmica de uma transportadora, os documentos chegavam, documentos eram as notas fiscais, com as mercadorias a serem transportadas, e tinha lá uma equipe bastante grande de digitadores. Os caras pegavam a nota fiscal, lia a nota fiscal, preenchia conhecimento de transporte, né? Manualmente, cada um deles. E isso começou a tomar um volume tal, por exemplo, neste ano, em 2001, já eram emitidos no ano mais de 1 milhão de conhecimentos de transporte. Então, significava 1 milhão de caras de notas fiscais digitadas manualmente. Foi quando começou a entrar a automação via EDI, para tentar dar uma vazão a isso, porque já não era possível mais expandir a quantidade de pessoas digitando os conhecimentos. Então, nesse momento, já havia aí uma integração por EDI, um cliente fazendo EDI, né, com 4 arquivinhos lá por dia. Em 2003, foi introduzido um conceito de DOC avançada. A DOC avançada é uma operação dentro do cliente. Então, uma pessoa da própria transportadora ou uma pessoa do cliente treinada opera dentro do cliente fazendo o embarque da mercadoria, a identificação e emissão dos conhecimentos remotamente, né? Então, essa mercadoria que antes ela trafegava até a matriz para ser organizada e então transportada, ela começou a ser despachada direto lá da doca do cliente, na saída da fábrica ou da indústria, ou qual que seja o negócio do cliente. Em 2004, entrou em operação o primeiro sorter. E esse sorter é um marco importante porque a América Latina, né, foi o primeiro para transportadoras na América Latina. Isso foi inspirado num projeto da
lá nos Estados Unidos era um projeto da UBS, da FedEx. Então, baseado nesse projeto lá, foi a primeira implantação de sorter na América Latina. A gente tem um videozinho rápido aí de uns segundos, só para dar uma ideia do que é o sorter, né? Isso era ainda um teste, né? Um dos primeiros testes feitos com o sorter, o software automatizando esse processo de desvio que você está vendo aqui, ó. Quando é que a caixa cai em uma das linhas de despacho, isso cai dentro lá do caminhão para ser transportado. Então, cada esteira dessa, ou cada rampa dessa, que é o nome correto, rampa, ela representa um destino, né? Então, esse foi um dos primeiros testes feitos com caixas ainda fakes, né? A operação estava ocorrendo no andar de baixo, e isso era aéreo, e aí eram testes feitos com as caixas numa plataforma elevada para entender ou para validar o funcionamento antes de colocar em produção. Tá? Então, esse é o sorter, só para dar uma ideia do que ele significa. Tá? Então, esse foi o primeiro na América Latina a ser implantado. Isso mostra também que a Braspress sempre teve uma pegada de inovação, né, de trazer inovações. Outro marco importante, a partir de 2006, começaram a fazer emissão de etiquetas do cliente, ou seja, identificação da caixa lá na origem, na saída, porque isso alimentava o sorter, a mercadoria já chega identificada, ela cai no sorter, passa num portal de leitura, né? O portal de leitura ele consegue ler a etiqueta em qualquer posição que esteja na caixa, não importa, e já faz o desvio para o caminhão. Então, evitava a manipulação de volumes adicional. Então, você ganha em tempo de entrega. Né? Uma característica da Braspress é a entrega sempre em 24 horas. Então, ela não armazena, ela não tem depósito. Ela recebe e entrega em até 24 horas em qualquer lugar do Brasil. Então, é uma manipulação muito rápida. Não há tempo de parada da mercadoria, ela não fica em armazéns ou coisas assim. 2007, aí para fazer um paralelo lá com o início, ó, nesse ano já se emitia mais de 7 milhões de conhecimentos no ano. E mais de 22 milhões de volumes foram manipulados durante esse ano, foram transportados durante esse ano. Então, esse mesmo projeto criado lá em 99 continuava suportando a empresa aqui em 2007, agora com esse volume. Tá? 250 clientes fazendo EDI, e esse EDI passou a ser importante porque era a forma de você crescer sem que você tivesse lá mais gente fazendo digitação. Tá? Bom, em 2011, tem um ponto importante, iniciou-se uma implantação de um back-end do EBS, da Oracle. Né? Mas aí vocês notam um gap razoável de 2007 a 2011. O que aconteceu nessa época toda? Bom, nesse período todo, ocorreram várias tentativas de mudança de tecnologia em geral. Então, houve troca de pessoas, troca de diretoria, troca de pessoal de TI, e várias tentativas ou avaliações de outras possibilidades e tentativas de migração frustradas. Ou pelo tempo de entrega, ou porque os tempos para atender as mudanças, transporte é uma área muito dinâmica. Então, quando o cara de vendas ia lá e fechava um contrato com um cliente, ele chegava e falava, o cliente vai funcionar assim, 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 a gente precisa mudar isso, isso, isso no sistema, e começa a operar segunda-feira. Cancela isso daí, porque não vai operar segunda-feira, vai operar daqui 6 meses, que é o meu tempo, para fazer esse ajuste no software. E por esses tipos de dificuldades ou de tempos, né, para fazer os ajustes, o software que continuou suportando a operação foi o mesmo, desde 99, recebendo mudanças, melhorias, alterações, e chegou-se a 2011, o mesmo software. Esse tempo todo, com tentativas e migrações frustradas. No final das contas, o EBS acabou ficando, basicamente, na área folha de pagamento, contábil e fiscal. Né? E aí o EBS hoje opera até hoje fiscal. Todo operacional continua no software que foi criado lá em 99, até aqui. Para dar uma ideia, em 2014 já eram mais de 9 milhões de conhecimento de transportes, mais de 29 milhões de volumes. 2015, inauguração de uma nova sede, novo sorter. Outro marco, porque esse software ele aumentava em mais de 20 vezes a capacidade de volumes a serem suportados por dia, porque no sorter o que importa é a velocidade das caixas. Né? Então, aqui, nesse outro cara, esse já é o novo, veja que tem uma série de inteligências
Aqui vai vir uma caixa ali naquele desvio e ele vai parar esperando o lugarzinho dele para encaixar. Ó. Ó, ele vai parar lá, esvaziou, aqui, ó, parou, entrou. Tá? E esse cara tem uma capacidade de processamento muito maior do que o anterior, e ele está na nova sede da empresa. Na nova sede da empresa, com capacidade instalada de mais de 20 vezes o volume da sede anterior. Tá? E aí houve também a implantação de uma app para acompanhamento das entregas, uma app contratada de terceiros. Ou seja, todo o back-end, o core, continuava sendo aquele projeto lá de 99. E aí chegamos em 2018, com o início do planejamento dessa nova arquitetura que nós vamos contar hoje. Então, isso para dar uma ideia, nesse ano de 2018, já eram mais de 10 milhões de conhecimentos no ano, foram mais de 36 milhões de volumes processados no ano, e já haviam 517 clientes operando por EDI, e essa quantidade de arquivos que nós vemos aí. Em números hoje, são mais de 100 filiais, a operação iniciou em 99 com 16, então esse software suportou um crescimento de até 100 filiais, e aí tem alguns outros números, como conexões simultâneas, aplicação client-server, mais de 70 terabytes de dados, são mais de 30 módulos, que de alguma forma falam entre si, e há uma expectativa aí para 2019 de passar os 12 milhões de conhecimentos do ano, passar 40 milhões de volumes manipulados, transportados no ano. Então, para dar conta disso, houve esse redesenho de arquitetura, tentando reaproveitar tudo que era possível do que já existia, já que a inteligência do software é boa e funciona. Né? E continua funcionando. Hoje está lá, continua funcionando. Aí o Kelvin vai falar um pouco dos desafios que surgiram para essa mudança da arquitetura. É muita coisa para um sistema client-server, não? 2.000 conexões simultâneas, milhões e milhões de coisas processadas no dia. Né? Isso, ao longo do tempo, foi trazendo uma série de complexidades e de desafios que eram necessários superar diariamente. Né? E aí, lá no final de 2018, começo do segundo semestre, na realidade, a gente começou a falar um pouco mais sobre isso. Né? Por exemplo, alguns dos desafios. Né? Alto custo com infraestrutura de data center. Apesar de ter um data center próprio, lá na Braspress, ele é, de certa forma, um custo linear, mas não se consegue, ou não é que não se consegue, poderia se extrair muito mais dessa infra que está à disposição. Hoje, ela está basicamente refém do banco de dados dela e dos servidores, né, que tem lá. E aí você pensa, por exemplo, mais de 70 terabytes de storage. Terabyte. Estou falando de bastante coisa, né? Para uma empresa, certo? E aí, por exemplo, gargalos de CPU, consumo de banda são problemas enfrentados lá atualmente, né? Nessa arquitetura. Outro ponto, licenciamento. 128 cores licenciados lá para o Oracle funcionar. É bastante coisa, né? Mas ainda assim, passa por algumas dificuldades de performance, etc. Custo com Citrix, uma aplicação client-server para você distribuir em 100 filiais que estão fisicamente distantes, em lugares que conexão à internet chega a ser raridade. Precisa ter alguma alternativa. Lá na época, qual foi? Citrix. Acessa, faz streaming da tela, eu não trafego dado, não trafego nada e estou rodando lá dentro. Isso traz um problema do custo. Né? Tem mais de 2.000 usuários lá licenciados dentro do Citrix. E licenças de Windows, por exemplo, porque isso tudo era aplicação cliente-servidor rodando em Windows. Né? A mesma aplicação que rodava no desktop de quem estava dentro da matriz, rodava lá na filial, mas através de um servidor virtualizado. Certo? Além disso, desafios com banco de dados. Né? Poxa, 20 terabytes no banco principal, no banco do sistema principal, que é esse que surgiu lá em 99, né? Que é o core do TMS, né? da operação. E esse banco, esses 20 teras, todo dia sendo acessado, diariamente. Pensa o gargalo que isso vai dar. E, para ajudar, bastante regra de negócio, triggers e procedures. Poxa, mas lá há 20 anos não dava para fazer diferente?
Lá foi o ponto ideal, o momento ideal, a tecnologia disponível para fazer aquilo. E permitiu à empresa chegar em num processamento de de praticamente 40 milhões de volumes no ano. Né? Então, poxa, por que fez assim? Fez errado do início? Não, fez o correto naquele momento. Mas hoje tornou-se um problema, um dos desafios a superar. Padronização com relação aos EDIs. Né? Por terem surgido muitas empresas, a questão comercial que o Fernando comentou, poxa, a gente começa uma operação nova daqui uma semana, vamos fazer. E aí isso acabou gerando múltiplos formatos de arquivos, com múltiplas fontes, um vem por web service, outro vem por FTP, enfim. Isso precisava, de alguma forma, ser padronizado. Né? E ainda tem alguns processos que dependem de automação, de arquivo vindo por e-mail. E alguém depende de pegar lá e fazer a importação. De novo, são 20 anos, né, de manutenção desse sistema que permitiu a empresa chegar onde chegou. Certo? E, obviamente, né, quem nunca precisou passar por aquele momento de que não conseguiu reaproveitar o código da mesma maneira. E aí você tem um executável que faz uma regra de negócio, tem um outro projeto que faz a mesma coisa, digamos que eles não compartilham essa inteligência da forma mais otimizada. Isso vinha a ser um problema também. Né? Além dos débitos técnicos que isso gerou. Esse crescimento vertiginoso da empresa, não sei se vocês observaram, mas em 6 anos multiplicou por 7 o total de volume processado da empresa. Que tipo de crítica você pode fazer a um sistema que permitiu uma empresa crescer desse tanto? Né? Então, ok, temos débitos técnicos? Temos. E aí, qual que é a estratégia, né, para a gente resolver? E uma última questão, né, com relação a performance, escalabilidade e elasticidade. São problemas inerentes de uma arquitetura cliente-servidor, certo? Com o cliente-servidor, você está preso lá no gargalo, você tem gargalo em banco de dados, você tem processamento em banco que demora bastante, você não consegue, por exemplo, ser elástico. Poxa, eu sei que eu tenho um gargalo das 3 às 5 da tarde, estou inventando um número aqui, mas nesse período, muito processamento acontece, eu preciso otimizar isso. Eu não consigo subir uma máquina ali rapidinho para falar, processa, terminou, né? Volta à minha infra original. Por conta dessa arquitetura, da arquitetura atual. E um outro desafio que se pretende é melhorar a experiência do usuário. Não somente quando a gente está falando de interface gráfica, tá? Mas melhorar a experiência de todo mundo que interage no ecossistema, como fornecedores, os operadores que estão distantes em outras filiais, né? Como que eles conseguem interagir de forma mais amigável dentro desse ecossistema como um todo, diminuindo a dependência de soluções terceiras, que para a empresa é um diferencial. Eles prezam bastante por manter dentro de casa todo o know-how de negócio. Então, quanto menos puder compartilhar com soluções terceiras, isso é melhor. Né? Por isso que tem esse time interno desenvolvendo há tanto tempo. E modernizações, como, por exemplo, os coletores. Só com um dos aplicativos que vocês vão ver aqui, que foi desenvolvido nessa nova arquitetura, eles estão economizando 700 licenças de Citrix. O projeto se pagou só com o primeiro, o piloto, tá? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Beleza? Obviamente que não é flor, né? Não são tudo flores. Tiveram algumas dificuldades enfrentadas aí ao longo do caminho. Primeira delas, regras em banco de dados, como a gente já comentou. Isso aqui exigiu um esforço considerável para tirar isso de lá e trazer para a camada de serviço. Esse é o objetivo. Qual foi a primeira estratégia? Criar proxies para o banco de dados. Ao invés do cliente falar direto com o banco, o cliente falava com o serviço executava a regra que já estava no banco. Primeiro passo. Depois, a gente foi tirando as coisas do banco e passando para o serviço. E fazendo o teste disso tudo. Certo? Então, essa foi a parte de regras no banco de dados foi o principal problema. E não adianta, a gente tem que fugir. Apesar de que implementar no banco te dá uma certa segurança em alguns aspectos, e até mesmo de performance, dependendo do que você está falando, nesse contexto de escalabilidade e elasticidade, não é possível. Né? Você está falando de microserviços, banco é repositório, certo? E esse foi um dos grandes desafios lá. E, além disso, o autoacoplamento. Lá atrás, 20 anos, era comum você implementar uma funcionalidade no clique de um botão, ao sair de um campo, no clique duplo de um grid.
Poxa, e ali tem inteligência, tem regra de negócio. Como é que a gente faz para pegar esse cara e transformar num serviço? Graças à tecnologia que é utilizada dentro dessa empresa, foi possível simplesmente, num primeiro momento, isolar esse código da dependência, a dependência dele da interface, criando uma classe de negócio. Num segundo momento, pegando essa mesma classe de negócio, compilando ela como um back-end, como um serviço, e alterando o client para chamar esse cara, ao invés de ter que refazer ou reescrever tudo isso. Então, as mesmas telas, as mesmas interfaces puderam passar a consumir um serviço que antes era um clique de um botão. Tá certo? Bom, além disso, a gente teve alguns entraves inerentes à arquitetura em si, né? Que esse mundo de microserviços não é só flores, né? Também, porque ele traz uma complexidade que em outras arquiteturas você não enfrenta. Por exemplo, todo mundo deve ter dado uma pesquisada aí no Google sobre a arquitetura lá da Netflix, né, o serviço da Netflix, do Spotify, enfim, é um emaranhado de linhas conectando serviços, né? E para dar manutenção naquilo, para manter isso tudo funcionando. Problemas como log monitoramento você passa a ter. Segurança, como é que eu vou garantir que uma API fala com a outra somente se ela tiver autorização? Não vai ficar colocando isso tudo em código, né? E a automação de testes, poxa, testar um negócio que está totalmente distribuído, como que funciona? Ou seja, uma série de dificuldades inerentes à arquitetura que a gente conseguiu usar alguns processos e ferramentas de mercado para resolver, e vocês vão conhecer um pouquinho mais agora quando a gente falar da nova arquitetura. Tá certo? Só um parênteses aqui agora, acho que é o seguinte, nós vamos falar dessas tecnologias, desses conceitos que foram aplicados, tá? Lá em 99, quando o projeto começou, a pessoa que vai subir aqui agora e falar para vocês sobre essas tecnologias todas, era essa daqui, ó. Esse bebê lindo, que agora eu vou chamar aqui para compartilhar com vocês o conhecimento sobre a arquitetura. Matheus Ranch, por favor, sobe aqui, cara. O Matheus é o nosso arquiteto de sistemas e vai contar um pouquinho para vocês dessas tecnologias aí. Deixa eu só colocar aqui um reloginho, que senão eu falo demais e vão me xingar aí. Vou precisar, aí eu consigo apontar aí. Então, esse aí é basicamente tudo aquilo que o Kelvin e o Fernando falaram. A gente veio com essa proposta para poder trazer, então, uma solução para todos aqueles problemas até então apontados. Basicamente, esse meio aqui que vocês estão vendo, ele era um monolito. Mas, quando eu digo monolito, ele não era um serviço único, ele era um executável único que rodava na máquina do usuário. Por exemplo, né, um executável lá rodando na máquina do usuário, típico de uma arquitetura cliente-servidor. O primeiro passo que a gente identificou como muito importante para isso dar certo era quebrar pequenos pedaços desse executável gigante que tinha a regra de negócio na máquina do usuário em pequenos serviços. Né? Então, microserviços, né, nessa época é algo que encaixou como uma luva, né? Porque eu consigo pegar pequenos pedaços de regra de negócio, tirar a dependência visual, e quando eu digo pegar essa pequena regra de negócio, não é nem migrar ela para uma nova arquitetura, para uma nova linguagem, nada disso. Eu pego, nesse caso aqui, que era uma aplicação executável em Delphi, tiro a parte visual dela, faço um pequeno refactor, que é sempre necessário, né? E coloco ela para compilar para Linux, sem precisar mudar linha de código nenhuma, né? Para fazer isso acontecer. E transformo em um serviço HTTP, rodando aí em cima de Apache, Nginx, enfim. E tudo isso começou a ficar complexo, porque imagine você pegar um executávelzão e quebrar em pequenos pedacinhos, né? Você começa a ter o conceito de microserviços. Estou surfando na crista da onda, né? Estou falando de uma tecnologia aí, uma nomenclatura moderna, enfim, né? Tá tudo legal. Mas isso traz uma complexidade gigante. Tem várias palestras aí de microserviços, devem falar disso, mas você começa a ter que gerir isso aqui, não é mais um cara só, são vários. Então, teve algumas tecnologias aqui que foram essenciais para isso acontecer e dar certo. O uso do Docker para poder containerizar esses pequenos servicinhos, né? Então, eu pegava um pequeno serviço, tirava ele do servição, botava num Docker, subia numa infraestrutura com Linux, Kubernetes, Ansible, Terraform, enfim, né, para poder ter elasticidade, subir máquina quando precisar, descer quando não precisa, e
eu conseguia ter meu executável antigão lá, consumindo essa regra de negócio já na arquitetura de microserviços. Então, isso dá uma segurança muito maior para você migrar esse teu monolito em pequenos pedaços. Mas, para a gente fazer isso, sempre tem aquele pé atrás, né? Opa, eu vou mexer num negócio que funciona, eu preciso ter uma segurança para isso. Então, foi criado, né, com essa ideia de DevOps e microserviços, uma camada de QA, né, uma camada de qualidade, onde a ideia dela é o quê? Você fazer testes automatizados, né, de interface, teste de integração nesses serviços, né, fazer um coverage de código para ver se o que está sendo entregue tem a qualidade necessária para subir em produção, né, e tudo isso, quando a gente fala de vários carinhas desse, eu não posso mais ter uma equipe subindo coisa na mão toda hora lá. Então, uma das ferramentas que a gente escolheu para ajudar muito foi a ferramenta do próprio GitLab, que é muito legal, não vou entrar muito em detalhe, mas ela tem uma série de integrações com o Kubernetes e com a parte de testes e automação de build e tudo mais. Então, esses caras aqui foram essenciais para a gente poder ter um ambiente mais simples e automatizado e com qualidade do que a gente estava fazendo. Tudo isso também gerou uma complexidade para entender o que estava acontecendo. Antes eu tinha lá um usuário que ia, clicava num botão e era muito simples. Ali desencadeava um processo e eu sabia o que estava acontecendo. Agora eu não sei mais. Esse cara conversa com esse, que conversa com esse, que conversa com serviços aqui e aí devolve uma resposta. Poxa, o que está acontecendo aqui? Não faço ideia, né? Então eu precisei criar uma camada de log e monitoramento extremamente robusta nesse cenário. Se a gente for ver aqui, a gente tem ferramentas como o LK, que faz todo o gerenciamento de logs desses serviços. Eu tenho ferramentas que monitoram a própria infra de cluster, porque não é uma máquina só, né, com tudo isso. Eu tenho um cluster aí distribuído. Eu posso ter um pedaço da minha arquitetura no meu próprio data center, eu posso ter um pedaço dessa arquitetura na Amazon, na Azure, enfim. Eu posso ter um pedaço dessa arquitetura distribuída no lugar que eu quiser. E tudo isso tem que ser monitorado. Então, a gente teve um investimento grande nessa parte aqui de monitoramento e ele se tornou muito útil, principalmente na hora que a gente começou a implantar pequenos pedaços desses. Por quê? Porque você está lá, muitas vezes, no chão de fábrica e o processo está sendo implantado, e não é mais um cara só que está conversando, são vários. Então, eu conseguia ver exatamente o que estava falando com o quê e qual que era, né, essa comunicação no ecossistema. Uma camada de segurança também foi necessário ser implementada. A gente usou o conceito do Auth2, muito conhecido, aí vocês devem usar diariamente aí com o Google, o Facebook, né, que é o login social, né, que o OpenID é feito em cima das definições desse cara aqui. Então, foi muito interessante, porque eu precisava ter um padrão único de segurança para todos eles conversarem. E esse cara supriu muito bem. Uma camada bacana aqui de serviços, que a gente começou, agora que era microserviços, começar a incluir serviços de arquitetura, como fila, com o RabbitMQ, banco de dados em memória, para a gente fazer cache de algumas coisas que antes eram custosas, está processando toda vez e não era necessário. Bancos NoSQL para armazenar dados que não exigem estruturas relacionais e que são mais fáceis de a gente chama de moer carne, né? Dados que precisam ser processados e não são estruturados, né? E até mesmo um Postgres para, ao mesmo tempo que eu tenho um banco Oracle lá que tem um número X de licenciamento por core, eu posso alguns dados desses replicar para o Postgres e trabalhar nele, né? E aí eu tenho um banco ali open source que eu consigo distribuir em vários cores sem me preocupar com isso. Mas ainda o Oracle ele é vital para a operação. A gente não pode dizer, some aqui e vem para cá. Lembram que tudo isso aqui tem que acontecer sem eu virar uma chave e dizer, está funcionando. É incremental. O desenvolvimento de software é incremental. Dizer que eu vou virar uma chave e funcionar tudo isso aqui de uma vez é utopia. Isso não existe. E aqui na camada de segurança, a gente criou, né, na própria parte server, aí, numa camada de segurança. Por quê? Porque isso aqui tudo virou serviços, estão expostos através do HTTP. Então, eu tenho que me preocupar, eu vou trafegar isso via HTTPS. Se eu fazer todo mundo aqui interno se conversar com HTTPS, eu não vou ter um overhead grande de comunicação. Então, por que eu não trato o HTTPS nessa camada aqui interna eu comunico com o HTTP? Sendo que todo mundo tem que passar por ele para conversar internamente. Então, essas coisinhas tem que se preocupar. Como é que eu sei quem que é cada serviço aqui dentro? Então, eu tenho o Trafic aqui, que faz junto com o Kubernetes toda a questão de API Gateway, Service Discovery, que são palavrinhas aí que, quando você começa a trabalhar com microserviços, se tornam muito úteis e você vai precisar usá-las num momento ou outro, né? E
tudo isso, né, acabou trazendo uma gama de possibilidades agora de novos clientes para web, para mobile, o desktop que já existia, né, mas agora ele se manteve lá, aquele monolitozão que era um executável, só que agora ele só chama regras de negócio que estão no nosso ecossistema aqui. Então, não preciso mais, não preciso jogar ele fora, mas ele também já não tem mais regras de negócio implementadas nele. Né? Então, essa é a ideia. Aqui, então, coletores, né, que são aqueles carinhas que nas transportadoras é comum você ter, que ficam bipando, né, os volumes que chegam para a operação, além de uma série de integrações aqui, algumas eles já falaram sobre EDI, coloquei aqui algumas como exemplo, né, e a própria parte de instrumentos de desenvolvimento que era usado. Agora eu consigo ter, por exemplo, o uso de containers no meu próprio desenvolvimento, então eu consigo replicar esse cenário aqui mini na minha própria máquina de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho alguns bancos de dados aqui, alguns serviços. Matheus, como é que eu faço isso? Eu tenho que toda vez ficar apontando para o ambiente de produção ou criar um outro assim de homologação e ficar apontando para lá para mim desenvolver? Não, com o Docker aí eu consigo subir tudo na minha máquina e ter isso pronto ali para mim poder usar. E aí, claro que toda essa ideia de testes que a gente estava falando aqui, ela se torna vital. Porque eu não consigo pegar um pedacinho desses e colocar lá em produção sem saber se ele vai estar funcionando do mesmo jeito que funcionava antes. Então, essa parte aqui do Ranorex, ele se torna bastante útil para isso, para ter essa ideia de testes firmemente no ecossistema. Né? E tudo isso, que nem eu falei anteriormente, tem que funcionar de maneira automatizada. Não é mais um cara só. São vários caras, então eu preciso que isso trabalhe para mim, e não que eu trabalhe para isso, né? Porque senão eu vou ter bastante dor de cabeça. E essas são algumas das dificuldades que a gente encontrou e acabou resolvendo dessa forma. Não é bala de prata, foi um cenário especificamente analisado para a Braspress. A gente teve um trabalho gigante de entender todo o sistema deles, entender o que demandava mais performance, o que demandava mais tolerância, né, a falhas, né, ter mais a questão de você ter alta disponibilidade, né, isso aqui não pode cair, é vital. Não que alguma coisa possa cair, mas isso aqui é vital, tem que ter alta disponibilidade, isso aqui tem que ter alta performance. Enfim, foi feito todo um estudo para isso, para a gente propor, então, essa solução. E aí a gente já tem algumas coisas aí que a gente pode mostrar, né, que foi o primeiro, consigo passar aqui? Vamos lá. Oh, que negócio chique, hein? Então, aqui tem algumas coisas que a gente acabou entregando então no primeiro momento. Pegamos um dos projetos que tinham lá e a gente falou, vamos testar esse cara aqui nesse novo cenário, nessa nova arquitetura, e foi escolhido um aplicativo de coletores lá, para a parte da operação, né? Especificamente para a parte de importação dos volumes para dentro de uma filial. E ele acabou, então, tendo essas características, né, de conferência, armazenamento, gerir as tarefas de quem... eu vou pegar lá um volume para distribuir. Então, vou lá e pego, enfim, tem todas essas características. E isso, que eu já comentou anteriormente, acabou substituindo mais de 700 licenças de Windows CE e Citrix. Né? O Windows CE nem tem mais licença, né, se eu não me engano. Uma das dificuldades era conseguir comprar os coletores que funcionassem com aquele sistema, né? E aí precisava se livrar disso logo. Então, esse projeto foi eleito o piloto para ser aplicado nessa primeira arquitetura. Como eu tinha comentado com vocês, o estudo do caso para, então, planejar a arquitetura começou ali no segundo semestre, por volta de setembro. Quando foi em dezembro, nós concluímos esse estudo, entregamos a documentação para a Braspress com todo o ferramental, padrões, e, enfim, a arquitetura proposta, né? E o projeto dos coletores foi o eleito como piloto. Esse projeto de 15 de dezembro, onde ele foi a ideia lançada do projeto piloto, até o final de janeiro estava em produção, dentro dessa arquitetura nova. Né? Então, a gente teve aí um resultado muito bacana, pela ideia de não precisar reescrever a regra que a gente já tinha, a gente pegou ela, tirou a parte visual, colocou um componente de um serviço web, né, do Delphi tem vários, enfim, e disse, agora eu não quero mais que compila para Windows, eu quero que compila para Linux. Então, eu tinha ele pronto, eu não precisei reescrever ele. A segurança que eu tive foi muito maior. E aí a gente teve o custo aí de desenvolver o aplicativo mobile, mas que levou mais ou menos esse período aí. E tudo isso já rodando naquela infraestrutura que a gente comentou anteriormente. Então, aí está uma
umas carinhas, né, sobre ele. Esse é o menu principal desse aplicativo de coletor, com algumas daquelas funcionalidades que a gente comentou, né, no slide anterior, dentro da ferramenta de desenvolvimento que eles usam. E aqui a segunda tela, no momento onde ele está aguardando uma leitura, né, está lá descarregando o caminhão, ele fica parado nessa tela esperando ele bipar cada um dos volumes para dizer para ele, olha, esse volume desce e vai para o corredor tal, esse volume fica, esse volume, enfim, todas as regras de negócio da empresa. Certo? E agora ele também, um detalhe que foi requisito era que ele não fosse específico para uma arquitetura de coletores. Ele pode funcionar com o Honeywell, ele pode funcionar com o Zebra, enfim, com qualquer arquitetura que use a ideia de intent para conversar com um dispositivo móvel, né? Então, isso foi bem bacana, ele conseguiu ter esse dinamismo, né? E aqui alguns projetos que a gente tem em andamento, né? Como eu comentei, o desenvolvimento de software ele é incremental e vem muito mais coisa por aí para a gente trazer para essa arquitetura, né? Exato. Nós estamos com esses dois projetos em paralelo depois do piloto, que é o projeto do novo faturamento. É uma remodelagem do modelo atual de faturamento, da parte de faturamento do sistema deles, então, que envolve, por exemplo, uma série de automações por robôs, otimização desses processos. Hoje eles emitem aproximadamente 300 mil faturas por mês. Então, é bastante coisa. E ainda tem espaço para bastante automação disso, para aproveitar, por exemplo, o tempo ocioso das madrugadas, já que boa parte do faturamento é comum entre os clientes, né? Eles seguem as mesmas regras. Então, tem uma série de implementações que a gente está fazendo com relação a isso. Isso foi até um dos motivos do microserviço ter se encaixado muito bem. O fato de eu conseguir ter essa elasticidade na parte de serviços em horários que eu consigo definir, por exemplo, à meia-noite, em um dia específico, eu consigo colocar todo o faturamento da empresa. Isso não vai atrapalhar em momento nenhum a operação. E aí, quando eu termino esse processo, eu vou lá e digo assim, ó, encolhe. Elástico, né? Estica quando precisa, agora não precisa mais, encolhe. E aí volta toda a operação a esticar como precisa também. Então, essa ideia de ter microserviços se encaixou muito bem para esse cenário, né? Além de permitir equipes diferentes mexer em pontos diferentes com mais segurança, e quando alguma coisa não é para acontecer, mas se alguma coisa chegar a falhar, as outras são tolerantes a isso. Elas não têm nenhuma ligação com aquele ponto específico, então o resto vai continuar funcionando, né? E o novo TMS, que também é uma modernização dessa aplicação como um todo, que vai acontecer gradativamente, por exemplo, com melhoria no controle de armazenagem das filiais, como a extensão desse projeto dos coletores, que começou lá no piloto, como a implementação de um aplicativo para o pessoal que faz a coleta na rua, por exemplo. Enfim, uma série de funcionalidades aí que vão sendo implementadas aos poucos dentro dessa nova arquitetura. E o que é legal é o seguinte, né, um projeto que começou nesse ano, falando de um sistema de 20 anos, e tem a previsão de ser finalizado em 1 ano. Ou seja, em janeiro do ano que vem, a gente quer ter isso tudo dentro da nova arquitetura, né? Um fato importante de dizer é que a gente não tirou de uma cartola, né, sortiu final do ano. A gente mediu isso dado o que a gente já veio migrando até aqui. Então, é possível, não é um monstro de sete cabeças, mas é um desafio realmente a ser feito, né? Então, é isso aí. E a pergunta que não quer calar, né? Que ferramenta que é essa? O que os caras estão usando que permitiu ter essa flexibilidade de reaproveitar o que já estava escrito e simplesmente compilá-lo numa outra arquitetura ou numa outra plataforma, né? No caso de Windows para Linux, é Delphi. Já ouviram falar desse cara? Sim, Delphi, que permitiu construir essas aplicações em microserviços, que permitiu construir o aplicativo mobile que vocês viram aqui. Essa é a ideia do Delphi, compilando o mesmo código Pascal, que poderia ser C++ também, né, no caso do CBuilder, a ferramenta suporta as duas linguagens, compilando o mesmo código para qualquer uma dessas plataformas que a gente comentou aqui. Linux, desde iOS, 99, Android, Mac, Win32, Win64, mesmo código. Respeitando as diferenças entre elas, né? Por exemplo, características visuais, etc. E o mesmo projeto, né, que eu tinha desde 99,
abri aqui nessas versões mais novas do Delphi e disse, ó, eu quero o Linux, vou quebrar isso, vou colocar em container, Docker, enfim. Então, assim, é possível e extremamente viável, né? Não é, às vezes, reescrever é bem mais caro do que eu evoluir a tecnologia, né? É isso aí. Aqui na frente está o Décio, que é o diretor de TI da Braspress. Quem quiser depois trocar uma ideia com ele, para ele não deixar a gente mentir sozinho. Então, fiquem à vontade, tá? Para procurá-lo aí, lá no stand também. Vai estar lá mais um pouco ali com a gente, tá? E eu queria abrir agora, temos alguns minutinhos aí para dúvidas. Quem quiser, fica à vontade, por favor. A pergunta dele, não sei se todo mundo ouviu, mas foi qual é a relação entre, se eu me corrija se estiver errado, tá? A relação entre a consultoria, em que momento ela entrou, já que o sistema foi começado lá atrás e provavelmente não tinha esse escopo lá atrás, né? Correto. Quando ele surgiu, ele tinha um propósito de substituir um sistema que já existia, inclusive, mas mais moderno, né? Mais moderno para aquela época. Ao passar dos anos aí, o Fernando prestou algumas consultorias lá dentro. O próprio Décio, na época, lá atrás, ele era um prestador de serviço e hoje é diretor de TI da Braspress. E a atuação da Embarcadero Professional Services começou no segundo semestre do ano passado, quando o Décio nos chamou e falou, olha, a gente tem essas dificuldades aqui, que eu passei para vocês, ajuda a gente. Como que a gente pode melhorar isso? E a gente entrou com esse plano de estudo do que eles têm, de onde se pretendia chegar a nível técnico e negócio. Montamos essa documentação e, então, iniciamos os trabalhos hands-on, tanto de produzir para eles e de treinar o time deles para dar sequência nesse trabalho. Certo? Mais alguma? Tinha uma dúvida por aqui? Sim, o banco perguntou se o banco ainda está no mesmo tamanho. Sim, ele continua com esse tamanho. Provavelmente ele não vai diminuir a curto prazo. Provavelmente a gente vai estar montando mais extensões dele, até que, possivelmente, mas não é o target, ele deixe de ser relevante. Mas isso a médio e longo prazo. E como a gente não pode, né, ligar a chavezinha e dizer, ó, vai tudo para o novo, a ideia é que a gente quebre esse monolito em pequenos pedaços até que aquele monolito vire um microserviço. Diga, ó, tem só uma coisinha que está usando ele. E um dia eu acho que não vai mais precisar usar, mas isso vai muito longe, né? Utopia dizer quando, né? É difícil. Banco sempre é gargalo, né? Porque ele é um serviço stateful, né? Eu não consigo escalar ele que nem eu escalo um serviço, né? Então, a ideia é realmente tirar, de repente, aos poucos, a importância dele e começar a delegar para outros serviços, né? Então, nessa arquitetura, com Docker, toda containerizada, eu escolho onde eu quero minha arquitetura. Tanto eu posso usar um serviço da Amazon de Kubernetes, eu posso usar um serviço da Azure, eu posso usar um serviço da OpenShift, Red Hat, enfim. Ou mesmo subir o meu na nuvem. Ou, no caso da Braspress, como eles já tinham um data center Tier 3 lá, que é muito bom, a gente acabou deixando lá até por uma cultura da empresa. É a nuvem dentro de casa, isso. Mas absolutamente pronto para sair de dentro de casa sem que precisar. Se necessário, né? É uma questão de estratégia deles, mas assim, tecnicamente, possivelmente, a qualquer momento pode tirar de lá e mudar. Mais alguma, pessoal? Temos mais 40 segundos para aproveitar para uma última pergunta. Não? Então, bom, de qualquer forma, a gente vai estar lá no stand. Fique à vontade para passar lá, trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu.